seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, bom dia, meus irmãos. A graça e a paz. Hoje nós estamos num culto de fundamentos. É um culto onde a gente vai nas bases daquilo que é o fundamento da nossa vida cristã, do nosso ministério, de tudo aquilo que baliza a nossa vida, amém? E a gente vai visitar esse fundamento hoje. E um desses fundamentos é falarmos sobre a redenção. O tema de hoje é redimidos. Tem algum redimido aqui? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos no mês de Páscoa, e a Páscoa é um mês onde nós celebramos a nossa redenção em Cristo Jesus. Jesus morreu por nós, mas Ele não só morreu. A Bíblia diz que Ele morreu pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Porque Ele não só bastou Ele morrer, mas Ele também apresentou o sacrifício dEle pelos nossos pecados diante do Pai. E porque Ele apresentou, eu e você hoje podemos estar de pé diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu sei que falar sobre esse tema há muitas nuances e tudo mais, mas graças a Deus o pastor Josias pregou antes de mim. Então eu quero incentivar você a ouvir, a ver no YouTube a ministração da manhã, que tem muitas explicações que eu vou me poupar de fazer, porque ele já fez. Glória a Deus pela vida do pastor Josias. Mas eu quero complementar o que ele já disse com aquilo sobre redenção. E eu quero ler justamente o último texto que ele leu, um dos últimos textos que ele leu, que é Gálatas capítulo 3. Quero que você abra comigo lá, é um texto conhecido. E vai ser como se fosse continuação mesmo, porque eu vou continuar de onde ele parou. Glória a Deus. Eu não combinei nada com ele não, mas Deus sabe. Gálatas capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Versículo 13. Gálatas 3:13. Com certeza você conhece esse versículo. Você achou? Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E lá no versículo 29 de Gálatas 3 ele diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando a gente fala sobre redenção, e o pastor Josias já explicou aqui o significado de redenção. Redenção é trazer, é comprar de volta alguém ou alguma coisa. Justamente no mundo antigo eles usavam esse termo de remissão ou redenção para a compra, o resgate de alguém que, por exemplo, estava escravizado por causa de dívida. Alguém que se tornou escravo, alguém que se tornou prisioneiro, alguém que estava numa situação de vergonha. Então, o Redentor vinha e tirava aquela pessoa daquela situação, através de um pagamento em dinheiro, muitas das vezes. Mas era o resgate de alguém, ou de alguma propriedade também. Nós temos no Velho Testamento o resgate de propriedades. E nós temos a nossa redenção. Alguém pagou um preço por mim e por você. E foi um preço caro. Mas eu acho interessante, Paulo fala em Filipenses capítulo 2, ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso está no versículo 6, 5 ou 6, se não me engano. E ele vai dizer: pelo que sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Traduzindo o que ele acabou de dizer ali na versão Almeida, a versão NVI me dá uma explicação um pouco melhor. Ele diz: ele não considerou ser igual a Deus como algo a que devia ficar apegado. Ele colocou numa balança
o ser igual a Deus, o manter a sua glória na divindade, ou resgatar a minha e a sua vida. E adivinha qual que ele escolheu? Aleluia. Ele escolheu te resgatar, me resgatar, pagar o preço por aquilo que nós fizemos, pagar o preço pela nossa condenação eterna, para nos resgatar do império das trevas. Ele considerou que isso era mais importante que manter a glória da divindade. Aleluia. Não sei você, mas eu fico empolgado com isso. Irmão, isso é melhor, como eu digo, isso é melhor que um gol do Brasil na final da Copa. Isso é melhor que se eu tivesse feito o gol do Brasil na final da Copa. Aleluia. Sabe, existia um preço que eu e você precisávamos pagar, existia uma sentença de morte sobre a minha e a sua vida, mas Ele pagou o preço. Eu costumo dizer, né? E aí, no texto que nós lemos, ele fala que nos resgatou da maldição da lei. Mas essa maldição, ela vem antes da lei. Essa maldição vem no Gênesis. Quando o ser humano foi criado, Deus colocou o ser humano numa criação perfeita, numa criação sem problema, numa criação onde tudo era harmonioso. E nós, o ser humano, o gênero humano, não tinha problema de escassez, de doença e de morte. Sabe, irmãos, algumas pessoas até brincam, olha, o trabalho é coisa da queda, foi maldição. Não, o trabalho não é maldição, irmão. O ser humano já trabalhava. A maldição foi do suor do seu rosto, da fadiga, você vai tirar o sustento. Então, quando o ser humano peca, ele recebe a consequência desse pecado, e não só sobre ele, mas sobre toda a criação. A criação que nós conhecemos hoje não é exatamente a criação que Deus colocou naquele momento. Nós temos uma criação caída, uma criação diferente, com as consequências da queda. Amém? E quais são as consequências? Adão não precisava trabalhar para comer, ele tinha um sustento garantido. Mas depois da queda, ele precisa trabalhar com o suor do rosto. Significa que a provisão não era mais infinita, interminável. Agora ele precisava brigar, lutar pela sua própria provisão. Os recursos ficam escassos. E aí vem a miséria. O corpo do ser humano também, o nosso próprio corpo, ele é uma natureza caída. A palavra de Deus fala que em Romanos, no capítulo 5, que da mesma forma que por um só homem, um só ato de Adão, entrou a morte no mundo, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui eu quero fazer um parêntese. Você não carrega em você a culpa de Adão, mas você carrega a consequência do pecado de Adão. É diferente. Porque a Bíblia diz que eu e você, nós não somos condenados por causa do pecado de Adão. Não é porque Adão pecou, agora nós fomos separados de Deus. Não, nós fomos separados de Deus por causa do nosso próprio pecado. Porque a Bíblia diz, porque a morte passou para todos, porque todos pecaram. No entanto, nosso corpo, nós somos descendentes de Adão. E por sermos descendentes de Adão, o nosso corpo carrega as consequências da maldição, da queda do ser humano. Amém? Vocês estão entendendo? Estou tentando fazer a forma mais simples possível. Nós carregamos as consequências. Mas a Bíblia fala que a redenção ela é completa. Aleluia. Então, queridos, do que nós estamos sendo resgatados? Das consequências. Quando a Bíblia fala maldição da lei, ela não está falando da maldição que a lei criou. A lei não criou a maldição. Foi o pecado de Adão que trouxe a maldição. Deus fala, maldita é a terra por sua causa, Adão. Mas é como quando a gente vai num restaurante. Você vai no restaurante, você senta,
senta-se à mesa, você pede o prato, o garçom te serve, você come, bebe, e aí depois chega ele com a conta. Você comeu e bebeu, você tem uma dívida com o restaurante, certo? Agora ele chega com o papelzinho da conta. A dívida não surgiu quando ele imprimiu a conta para você ver. A dívida já estava lá. A conta só mostra qual era a dívida. Da mesma forma, a lei não criou a maldição. A lei só trouxe a conta. Só mostrou, ó, a condição de vocês é essa aqui. Amém? Ela só está mostrando, ó, essa é a condição de vocês. Mas a Bíblia diz que Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldito em nosso lugar. Aleluia. Para que por meio dele nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que significa o Espírito prometido? É porque no início o ser humano, ele tinha comunhão com Deus. O Espírito de Deus e o Espírito do homem estavam ligados. Mas com o pecado houve a separação. Mas esse resgate nos traz de volta essa comunhão. Ele nos coloca de volta. Amém? Então essa é a redenção. É por aí que nós recebemos essa redenção. Nós recebemos essa redenção por causa das consequências do pecado. Mas Jesus veio para consertar esse problema. Porque da mesma forma que por causa de um ato de Adão, o pecado entrou no mundo, e a partir daí todos que pecam recebem as mesmas consequências. Por um ato de justiça de Jesus, entrou a justiça de Deus, e todo aquele que crê em Jesus Cristo e o confessa como Senhor da sua vida, recebe essa justiça. E agora a maldição é afastada, a maldição é levada para longe. Ezequiel, no capítulo 18, se não me engano, isso, Ezequiel 18, 20, onde Deus fala: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Ou seja, você não carregou a culpa de Adão, você tem a culpa dos seus próprios pecados, mas Jesus levou sobre si as consequências do seu pecado, para que você pudesse estar de novo de pé diante de Deus. Aleluia. Esse é o resumão da redenção. Agora, eu quero mostrar para vocês de uma forma um pouco mais prática. Nós fomos resgatados da maldição da lei. E qual era a maldição da lei? A maldição da lei é tríplice. A maldição da lei, como eu falei, a miséria, a consequência dos recursos ficarem escassos, da provisão não ser constante. Existe a enfermidade, a consequência sobre o corpo da queda. E existe a morte espiritual primeiramente. A morte física é a consequência. E sabe, queridos, Jesus nos resgatou das três. Esse texto de Ezequiel mostra que não existe esse negócio de maldição hereditária. Você não herdou a maldição do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Amém? Por causa dos pecados dele. A maldição estava sobre toda a humanidade, mas por causa de Jesus, toda a cadeia de maldição é quebrada. Aleluia. E eu quero te mostrar que como é que Jesus nos resgatou. Eu quero te mostrar um pouco mais sobre como essa redenção se aprofunda, se transforma, se ela se mostra para nós. Abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 4, glória a Deus, vai dar tempo, aleluia. Irmão, dura coisa é ficar entre o crente e o seu almoço, amém? Então hoje a gente vai, glória a Deus. Abra a Bíblia em Marcos capítulo 4, aleluia. Marcos capítulo 4, é Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, glória a Deus. Esse texto conta a história de uma mulher, você deve conhecer, uma mulher que tinha uma hemorragia. E é interessante, queridos, eu quero ler só alguns versículos com você.
Marcos 5, versículo 25. Diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E a Bíblia fala que ela tocou as vestes de Jesus. Só para resumir aqui, Jesus para o que está fazendo, para a multidão e fala: alguém me tocou. E aí os discípulos falam: mestre, por favor, né? É como se estivesse andando no Santa Cruz lotado. Como é que o senhor vai dizer alguém te tocou? Todo mundo está encostando em todo mundo. Ele: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela mulher então ela se revela, ela fala que foi ela. E a mulher então atemorizada. Versículo 33. Então a mulher atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Sabe, queridos, a enfermidade daquela mulher era muito mais do que uma mera doença. A enfermidade daquela mulher tinha consequências sociais para ela. Tinham consequências na vida dela que a impediam de seguir em frente, que a impediam de andar, que a impediam de viver a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas segundo a lei, que era a lei que regia naquela época, a lei de Moisés, a mulher, quando estivesse no seu período menstrual, ela estaria impura. E qualquer um que tocasse a mulher, ou quem ela tocasse, também estaria impuro. Agora você imagina uma mulher com um sangramento que não para. Ela estaria sempre impura. E considerando a sociedade daquela época, se aquela mulher ela não fosse casada, ela provavelmente ou nunca se casou, ou era divorciada. Porque, queridos, quem ia se casar com uma mulher que estava sempre impura? Já parou para pensar nas consequências? A enfermidade, ela não traz só a consequência da dor e da enfermidade, ela traz várias ramificações. Os recursos daquela mulher se acabavam. Por quê? Porque ela tentava gastar tudo com o médico para ver se curava, para ver se resolvia. Então a maldição da enfermidade ou da doença não atinge só o corpo, mas atinge toda a mente, a alma, as relações. E deixa eu te falar uma coisa, lá em Ageu, no capítulo 2, eu vou ler para você. Você não precisa ler não. Aliás, eu vou só comentar, eu vou explicar, mas está em Ageu 2, 11 a 13. Deus fala para Ageu, o profeta: vai lá e fala com o sacerdote, pergunta para ele, se uma coisa santificada, você pegar uma carne, uma comida santificada, e você misturar com outras comidas comuns, a comida comum fica santificada? E o sacerdote responde: não. A santificação daquela comida não passa para outra. Agora, se você pegar algo impuro e levar e misturar com com as outras comidas, aquelas comidas ficam impuras? Sim, elas ficam impuras. Porque se algo puro toca em algo impuro, ele fica impuro. Só que aquela mulher, mesmo considerada impura, toca em Jesus. E adivinha o que acontece? Ela é que fica purificada. Irmãos, isso é redenção. Quando ela toca em Jesus,
A enfermidade sai do corpo dela, o problema dela está resolvido, ela não está mais impura, embora para a lei ela ainda tivesse que guardar um período, mas aquele problema cessou, porque ela foi resgatada da enfermidade. Você consegue entender isso? Você consegue entender que Jesus morreu para te resgatar da enfermidade? Jesus morreu para te resgatar da vergonha. Jesus morreu para te resgatar das consequências dessa enfermidade na sua vida, de tudo o que ela provoca na sua vida. Ele morreu para te trazer, para te dar plenitude de saúde, mas não só de saúde, de vida. Dedinho. Você entende isso? Isso é redenção, irmão. Aleluia. Isso é redenção. Jesus resgatou aquela mulher. Jesus trouxe de volta aquela mulher daquela situação. Redimidos da enfermidade. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Diga comigo, é meu, me pertence. Aleluia. Diga com fé, irmão, porque é seu. Aleluia. Você foi redimido da enfermidade. Mas existe mais. A palavra de Deus nos conta também que Jesus nos redimiu da miséria. Em Mateus, no capítulo 14, dos versículos de 13 a 21, tem uma passagem muito conhecida, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Você conhece essa passagem? Jesus está ali pregando para a multidão. E a multidão está ali reunida, ouvindo Jesus, e já estava entardecendo, já estava ficando tarde. E os discípulos falaram, mestre, né? Não tinha cronômetro para Jesus. E os discípulos falaram, mestre, ó, está ficando tarde. E Jesus ia, é igual o atacante de futebol de várzea, ele baixa a cabeça, olha só para a bola e vai embora. E Jesus foi pregando, ensinando, a unção fluindo. E aí, não era comum, irmão, naquela época, o mestre que estava ensinando sustentar as pessoas. O comum era o contrário. Os discípulos pagavam algo para o mestre para ele ensinar. Os discípulos guardavam a vida do mestre. Mas Jesus é o oposto. Jesus provoca os discípulos e fala, olha, a multidão está com fome, dá de comer para eles. A Bíblia diz que Jesus estava instigando os discípulos. Queria que eles fossem ousados em fé. E aí você conhece. Ele pega lá alguns pães, peixes, dá graças e distribui. E a Bíblia diz que ele multiplicou milagrosamente. Sabe, você talvez ache que isso é só um dos milagres de Jesus. É um milagre que aconteceu. Mas não, irmão, isso não é só um milagre que aconteceu, isso é um padrão do reino. Deixa eu te explicar. No Antigo Testamento existia uma época, um ano, que era chamado o ano do jubileu. Você já ouviu falar? Os judeus, eles normalmente contavam semanas de anos. Existiam os anos, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, e tinha o sétimo ano, que é o ano sabático. No ano sabático, eles não podiam plantar, eles não podiam colher, a terra tinha que descansar. E aí eles contavam 7 anos, fechou uma semana. Depois contavam mais 7, fechou outra semana. E aí você vai ter 7 vezes 7, ou seja, 7 semanas de anos, que dá 49. O 50º, o ano 50, seria o ano do jubileu. E o que acontecia no ano do jubileu, irmão? Todo que fosse escravo
estava automaticamente livre. Quem estava devendo tinha sua dívida paga, perdoada. As propriedades eram devolvidas aos seus donos originais. E o que é interessante é que em um dos textos, aqui está falando de ano sabático, mas também vale para o ano do jubileu, Levítico 25. Em Levítico 25, no versículo 20, ele diz o seguinte: se disseres, que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º semeareis e comereis da colheita anterior, até o 9º ano, até que venha a sua messe, e comereis da antiga. Pode parecer um pouco confuso o que eu li agora, mas eu vou explicar. Eles iam plantar, presta atenção, eles plantavam no ano para colher no outro. Então eles colhiam, preparavam a terra, plantavam de novo para colher no outro ano. Só que o próximo ano seria ano sabático. Então eles poderiam plantar? Até poderia no 6º ano. Mas a pergunta é, eles poderiam colher no 7º? Não. Então, depois desse vinha o 8º, que era o primeiro da nova semana, ou o ano do jubileu. Eles não podiam colher, porque eles não teriam plantado. Na verdade, eles colheriam o que eles plantaram no 6º ano. Então, qual era a ideia que a pessoa poderia ter? Eu vou ter 3 anos aí que eu não vou poder colher. No 8º eu vou plantar e só vou poder colher no outro, no 9º ano. São 3 anos aí que eu vou ficar, né? O que ele pensava? Vou plantar mais. Vou aumentar a minha plantação para eu colher mais. E Deus falava, não faça isso. Você não precisa plantar mais. Eu vou fazer a sua colheita durar 3 anos. Vocês não vão se preocupar em plantar mais. Vocês vão colher mais, porque eu vou abençoar a terra. Irmãos, o ano do jubileu, o sábado, esse ano sabático, é um símbolo, é uma sombra da época da graça que nós vivemos. Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 17, fala: eu fui ungido, o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. O que significa isso? Significa, queridos, dizer para o pobre que a provisão chegou. Significa que na graça não é a força do seu braço que faz multiplicar, mas é Jesus que vai fazer isso multiplicar na sua vida. Você vai plantar, mas quem vai abençoar é Ele. É um ano de provisão. Ele nos resgatou da miséria, Ele nos resgatou da escravidão, porque a miséria é uma escravidão. Uma pessoa que não tem dinheiro para fazer, porque muitas pessoas que são prisioneiras do dinheiro, é verdade. Há pessoas que não conseguem viver, só vivem em função de ganhar dinheiro, e isso é avareza. A Bíblia chama isso de idolatria. Mas há pessoas que são escravas da falta de dinheiro, porque nada podem fazer para Deus porque não tem dinheiro. Querido, você não é escravo da falta do dinheiro. Não é a presença ou a ausência de dinheiro que determina o que você vai fazer, mas a bênção de Deus que está na sua vida. Se você está vindo fazer algo para Deus, a provisão vai chegar. A provisão e a multiplicação vai chegar na sua vida. Você não vai ser escravo do dinheiro, você não vai ser escravo da miséria. Você serve ao Senhor, dono do ouro e da prata. Aleluia. Você não está preso, porque Ele te resgatou da maldição. Ele te resgatou da miséria. Ele te trouxe. Não é para você viver, meu Deus, o que é que eu vou pagar amanhã? Como é que eu vou fazer? Não, é confiar nele e descansar. Aleluia. Sabe, irmãos, já teve várias vezes que eu perdi o sono por causa de coisas que eu precisava pagar. E quem já passou por isso sabe como é. Foi quando eu aprendi a descansar no Senhor. Senhor, eu não sei de onde vem, mas eu sei que vem. E eu só descansava. E todas as vezes que eu me preocupava, a coisa só piorava.
Mas todas as vezes que eu descansava e confiava nele, o recurso chegava. Aleluia. Você foi resgatado da miséria, meu irmão. Você não é escravo do sistema desse mundo. A inflação, a economia. Não que você não deva estar atento a todas as coisas que acontecem, mas a sua provisão não é desse mundo. Sabe? Você deve trabalhar. O apóstolo Paulo diz: quem não trabalha também não coma. Porque se você está comendo sem trabalhar, você está comendo do trabalho de outra pessoa. Mas não é a força do seu braço, é a bênção de Deus. Aleluia, glória a Deus. Para finalizar, eu quero ler um texto aqui. Ele nos resgatou da doença, Ele nos resgatou da miséria. Por isso que Paulo fala em Filipenses 4,19: e o meu Deus, de acordo com as suas riquezas, há de suprir em glória cada uma das suas necessidades. Para finalizar, ele fala da redenção da morte. A redenção da morte é resolver o problema da morte espiritual, que é a separação entre nós e Deus. Ele fez isso, Ele colocou em nós o seu Espírito. A Bíblia diz que nós agora somos um só com o Senhor. Mas também o problema da morte física. A Bíblia fala sobre um momento futuro, porque ainda hoje, se não formos arrebatados, e eu creio muito, tenho a esperança de ouvir a trombeta e de subir com o Senhor naquele dia sem passar pela morte. Mas se eu passar pela morte, se você passar pela morte, nós também podemos repousar numa certeza: ela não tem a palavra final. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, se você quiser ler. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. E em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar aqui o que é corruptível. Esse corpo que é corruptível, que envelhece, que morre, vai ser revestido do incorruptível. E aí vai se cumprir a escritura que diz: tragada foi a morte pela vitória. Então a morte física também já está resolvida. É só uma questão de tempo. Mas existe uma outra coisa em relação à morte. Abra sua Bíblia em Lucas 7. Lucas capítulo 7. Versículo 11. Aleluia. Você achou? Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Senhor, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aleluia. Sabe, queridos, aqui acontece a mesma coisa, o mesmo evento. Aquela mulher, ela era viúva, ou seja, ela já não tinha um marido, e o seu filho único havia morrido. Provavelmente aquela mulher não teria mais nenhuma fonte de sustento numa sociedade em que os homens trabalhavam. Aquela mulher estava fadada a viver da boa vontade alheia. E não era só uma questão de sustento, mas era o único filho dela. E a Bíblia diz que Jesus viu a situação e se compadeceu. E é interessante que a Bíblia fala que Jesus
toca no esquife, onde carregavam o morto. Tocar no esquife, em algo que carregava um morto, ou tocar no morto, deixava alguém impuro. Mas lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando Jesus toca, é a morte que se rende. Aleluia. 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 Porque o que morreu com aquela mulher não era só o filho, era o sustento, era a vida, era a família. Mas Jesus parou aquele processo de morte. Ele nos resgatou da morte espiritual. Ele nos resgatou da morte física. Mas Ele também resgata aquilo que está morto na sua vida, ou que está em processo de sepultamento. A palavra do Senhor hoje é: não chores. Aleluia. Jesus tocou aquele esquife, disse para o jovem, ordenou que ele se levantasse, ele se levantou, e a Bíblia fala que ele restituiu o jovem para a mulher. Sabe, queridos, hoje é dia de você pensar na redenção, no que Jesus já fez, e hoje é dia dele restituir aquilo que estava morto na sua vida. Hoje é dia dele trazer de volta, dele parar esse cortejo fúnebre, dele continuar aquilo que eu tinha, sonhos que estavam perdidos, um processo, um ministério, qualquer coisa. Jesus está tocando, e onde ele toca, a morte se rende. A morte não tem a última palavra na sua vida. A morte não vai ter a palavra final. Jesus tem a palavra final. Ele te resgatou da morte. Aleluia. 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 Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. O Senhor está aqui, o Espírito do Senhor está aqui, sondando os corações. Eu declaro a vida de Deus sobre a sua vida. Aquilo que estava morto, aquilo que já não tinha mais esperança, o Senhor trazendo de volta. Erga-se em fé, meu irmão. É pela fé que você recebe a redenção. Erga-se. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.